Fala aí, amigo concurseiro. É um prazer imenso estar falando com você. Vamos trabalhar um tema aqui importantíssimo, um tema que eu acho, na verdade, muito complexo, na verdade. Embora, na verdade, a gente vai ver, ele é fácil de entender, né, o que é isso, controle de convencionalidade ligado aos direitos humanos, perfeito? A gente tem que entender aqui, mais ou menos, primeiro, o conceito da hierarquia condicional, né? Até que ponto os tratados sobre direitos humanos eles se incorporam no nosso ordenamento jurídico, com que status. E, obviamente, esse tratado ele serve como base para o debate interno jurídico da produção das leis, né? Então, na verdade, olha só, gente, vamos pensar aqui. Primeiramente, a gente tem a nossa Constituição Federal, não é? A nossa Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 88. Então, se a gente pensar numa pirâmide, a gente tem a nossa Constituição Federal lá em cima da pirâmide, né? Que foi promulgada em 5 de outubro de 88. E os tratados de direito internacional, tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Vamos lá. Primeiramente, quando a Constituição, por exemplo, veda a pena de morte, uma lei não pode ser criada falando que pode aplicar a pena de morte no Brasil, nesses casos, né? Quando for um homicídio, quando for um crime hediondo, né? Não pode uma lei ser criada e tratar de um tema que é proibido pela Constituição Federal, porque, primeiro, que é vedado pela Constituição Federal, né? Então, não pode, nenhuma lei. Nem mesmo isso daqui, gente, a gente chama de controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, ele está ligado ao direito interno. Perfeito? Maravilha. Mas a nossa Constituição Federal não é apenas um único documento que está ali, né, como base hierárquica para a produção das leis. A nossa Constituição, no artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, ele começa a trazer exatamente um documento que não é apenas o documento da Constituição. São documentos esses ligados ao âmbito internacional, onde o Brasil celebra esses tratados e esses tratados entram no nosso ordenamento jurídico. E aí vamos ver o parágrafo 3º, que se for um tratado ligado a direitos humanos, se for um tratado ligado à pessoa, à sua dignidade da pessoa humana, a gente fala que é um tratado que versa sobre direitos humanos e ele, para ser incorporado no nosso ordenamento jurídico, ele tem que passar por um processo legislativo. Então, a nossa Constituição Federal, aqui, a gente tem a Constituição. O que é Constituição Federal? Primeiro, o texto originário, o que foi criado lá em 1988. Texto originário. Também temos as emendas constitucionais. As emendas constitucionais, né, as famosas PECs. Proposta de emenda constitucional é Constituição. Mas as propostas de emenda constitucionais, elas têm que obedecer o quê? O texto originário. E aí, o parágrafo 3º vem falar assim, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, porque o Brasil assina vários tratados internacionais, por exemplo, no campo civil, no campo comercial, no campo político, né? O Brasil foi lá na Espanha e assinou um tratado, um acordo de cooperação para pão duro, mas versa sobre direitos humanos? Não, não versa. Então, não entra no parágrafo 3º. Aqui, o tratado que versa sobre a dignidade da pessoa humana é um tratado sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais. Isso daqui, gente, esse parágrafo 3º, ele foi incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, a partir de 2004, que os tratados que versarem sobre direitos humanos, eles vão ter status de emenda constitucional. Eles não são emendas, eles são equivalentes. Então, o que é equivalente, vamos dizer assim? Ele tem o mesmo peso jurídico que as emendas constitucionais. Então, ele está com o mesmo status de Constituição, ó. Então, bota aqui, ó, tratado que versa sobre direitos humanos, aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. E aí, o parágrafo 2º, ó, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Perfeito? E aí, obviamente, abaixo da Constituição, a gente tem as nossas leis, que são chamadas de infraconstitucional. Perfeito? Só que o que aconteceu? Nem tudo são flores, né? A gente tem o Pacto de São José da Costa Rica, que ele foi criado antes da Emenda Constitucional número 3, da Emenda Constitucional 45, que acrescentou o parágrafo 3º. Então, esse Pacto de São José, o Pacto de São José da Costa Rica, né, que é o tratado, a Convenção Interamericana, né? Então, nesse caso, o Pacto de São José da Costa Rica, eles têm status supralegal. Por quê? Porque entendeu o STF que ele está acima das leis e está abaixo da Constituição. Só tem ele. Já os tratados, esses tratados aqui, primeiro, ó, eles foram aprovados pelo parágrafo 3º do artigo 5º. Então, é um tratado que versa sobre direitos humanos, e aí você só pega aqui, ó, os decretos, tá? Que são as promulgações do tratado, ó. São 3, perfeito? Porque decreto legislativo é a aprovação do tratado pelo Congresso e o decreto é a promulgação pelo presidente. Eu quero pegar só a promulgação, tá? E aí eu vou falar deles aqui, porque a gente tem 3 tratados que são tratados que versam sobre direitos humanos e foram aprovados. Hoje, esses tratados não estão na Constituição Federal, mas eles têm força jurídica de Constituição. Então, significa dizer que as leis, quando são criadas, têm que obedecer esse tratado. E aí que entra a nossa matéria, controle de convencionalidade. Por quê? Porque, olha só, a gente tem o primeiro tratado que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo assinado em Nova York em 2007, o Brasil assinou, tá? Então, esse tratado, né, ele foi assinado pelo Brasil em 2009. Na verdade, ele foi assinado antes, o decreto legislativo aprovou esse tratado e o presidente promulgou, e obviamente hoje ele tem status de emenda constitucional. Tratado de Marrakech, que é facilitar o acesso a obras públicas às pessoas cegas e também com deficiência visual, tá? Pessoa cega, cego, não enxerga nada, né? Ou muito pouquinho, e deficiente visual que enxerga, mas tem uma redução, né? Ou uma visão monocular, tal. Então, é o decreto 9.522, tem esse tratado também. E o último tratado, ó, foi há pouco tempo, 10 de janeiro de 2022, promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, tá? Esses 3 decretos, esses 3 tratados, eles estão aqui, ó. Eles são tratados que versam sobre direitos humanos e estão no mesmo nível das emendas constitucionais. Emendas à Constituição. Então, esse tratado, ele tem um peso de certa forma, uma hierarquia constitucional.
Eu estou constitucionalizando esse tratado que versa sobre direitos humanos. Então, quando eu vou criar uma lei, eu não só observo o controle de constitucionalidade no direito interno, mas eu analiso também o controle de convencionalidade, tá? Esse controle de convencionalidade é, na verdade, analisando um tratado que está no campo do direito externo, tá? Olha que bonito, né? Perfeito? Doutrinariamente, entende que o controle de convencionalidade, e aí vamos botar a primeira característica. Primeiro, tem que ser analisado o tratado. Segundo, a jurisprudência da Corte Interamericana. Perfeito? Embora na nossa Constituição não entra no conceito da jurisprudência da Corte, o que ela decidir entrar no nosso ordenamento interno, tá? Isso daqui é o conceito do controle de convencionalidade, tá? Beleza? Não estou dizendo que a gente vai aplicar tudo, perfeito? Segundo ponto, o controle de convencionalidade, já que é o campo do direito externo, obviamente entende o seguinte, não é apenas o STF que tem que analisá-lo, mas todos os órgãos jurídicos na sua atividade jurisdicional e todas as autoridades públicas na tarefas que lhe cabem de legislar, né? Do presidente, por exemplo, quando pega um projeto de lei, ele tem que vetar, não é? E ele pode vetar porque há um tratado que versa sobre direitos humanos e essa lei vai infringir diretamente esse tratado. Então ele vai vetar, exercendo de certa forma o que é esse fenômeno maravilhoso, que é o controle de convencionalidade. Perfeito? Então, se você parar para pensar, nada mais é o quê? Que o controle de convencionalidade é porque essa norma ela foi criada no âmbito externo e foi introduzida na parte jurídica a partir do artigo 5º, parágrafo 3º da emenda 45 de 2004, e ele entrou. E aí as leis têm que observar esses tratados sobre direitos humanos, tá? Entende também que até as emendas que forem criadas têm que obedecer esses tratados que versam sobre direitos humanos, tá? Então, ó, aqui no conceito, controle de convencionalidade é o nome dado à verificação da compatibilidade entre as leis de um Estado com a norma dos tratados internacionais firmados e incorporados à legislação do país. Perfeito? Tranquilo? Tiramos essa dúvida aqui, né? E o STF introduziu esse controle de convencionalidade na Constituição, na verdade, em julgamentos, né? Em 2015. Perfeito? Embora não tenhamos o instrumento jurídico na nossa Constituição Federal, né, de controle de convencionalidade, não temos esse dispositivo ali escrito, vocês observam que, ó, botei aqui, ó, estado de coisas inconstitucional. Interessante. Por quê, gente? Porque, às vezes, o Estado não produzia as leis e não observava o tratado. Então, ele via que, olha só, a gente está praticando os atos sem observar esse tratado. Então, a gente está agindo de forma inconstitucional, né? Não observando essa convencionalidade. Isso foi julgado na DPF número 374. E, ó, no caso, o Supremo Tribunal Federal declarou haver um quadro de sistêmica e massiva violação de direitos fundamentais no sistema penitenciário nacional, decorrente de falhas estruturais e da falência de políticas públicas, decidiu, então, cautelarmente pela necessidade de observância obrigatória da audiência de custódia e pelo imediato descontingenciamento das verbas existentes do Fundo Penitenciário Nacional, o julgamento do mérito do processo de atual relatoria do ministro Alexandre de Moraes encontra suspenso após pedido de vista do ministro Roberto Barroso. Isso daqui é muito interessante. Por quê? Porque, assim, a audiência de custódia, a gente tinha previsão tratado
pedindo da audiência de custódia e a gente não praticava na esfera, né? Ah, deixava lá e o cara ficava preso e não tinha audiência de custódia dele. Então isso era um direito ligado a um tratado sobre direitos humanos. E obviamente o STF observou e falou, não, a gente tem obrigação sim de seguir esse tratado. Tanto as autoridades públicas quanto o próprio Poder Judiciário está obrigado a executar. E aí, vamos para as questões, perfeito? Botei o gabarito ali, mas não é o gabarito daqui não. Vamos lá. Para que a validade de uma lei seja garantida, deve ser ela materialmente, gente, a gente está falando do seu conteúdo, perfeito? O seu conteúdo compatível unicamente com a Constituição Federal. Gabarito que é errado. Por quê? Porque uma lei ela tem que estar de acordo tanto com a Constituição Federal e também com os tratados internacionais. Perfeito? Tranquilo? Então, nesse caso, a gente fala que esses tratados internacionais, obviamente, podem sofrer controle, essas leis podem sofrer controle de convencionalidade no campo externo. Perfeito? Tranquilo? Beleza? Maravilha. Errado aqui. Próxima questão. A respeito do controle de convencionalidade, assinale a alternativa correta, considerando o ordenamento... Em âmbito interno, é um poder-dever não só dos membros do Poder Judiciário, mas de toda e qualquer autoridade pública. Gabarito certo. É um poder-dever no âmbito interno. Aqui dentro, os juízes, magistrados, membros do Ministério Público, têm que obedecer não apenas à Constituição, mas, por exemplo, esses 3 tratados que eu coloquei, então eles vão analisar tanto a Constituição Federal, tanto esses tratados, para ver se o que eles estão praticando nas atividades está correta, né? No processo está certo, e também as autoridades públicas, nas suas competências definidas, está obrigada a seguir. Então, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Tribunais de Contas, Tribunais de Justiça, perfeito? Todos têm que seguir. Então, gabarito certinho. Beleza, galera? Tranquilo? Dei essa dica aqui para vocês sobre controle de convencionalidade, falei rapidinho, resumidamente, sobre controle de convencionalidade. Depois a gente bata mais questões aí. Um forte abraço e bons estudos.